Agora sim! Agora eu religuei o link aqui no Instagram. Quem estiver entrando aí no Instagram, a gente está ao vivo lá no Facebook da Guarda-Chuva. Agora deu certo o link, estamos por lá para falar sobre destinação do imposto de renda. E a nossa convidada é a Luzia, que vai conversar com a gente um pouquinho. Estamos ao vivo? Sinalizem aí para mim se agora deu tudo certo. Sim, agora acho que a gente está ao vivo. Beleza. Luzia, desculpa pelos problemas técnicos aqui que aconteceram. Faz parte, a gente está testando essa plataforma nova, a gente fazia por uma outra e a gente acabou fazendo um erro aqui, mas ainda estamos dentro do tempo. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Para quem não sabe, gente, a Luzia, lá em 2018, foi uma das pessoas que apostou muito grande assim na gente, né, na Guarda-Chuva. Foi graças a ela que a Jornada Emancipa ela veio ao mundo, né? E a gente está desde 2018 aí rodando a Jornada Emancipa, porque não foi nem um empurrãozinho, né? Você jogou a gente do penhasco e falou bota no mundo, né? Esse projeto, e a gente rodou, né? As primeiras turmas da Jornada Emancipa a gente rodou em parceria com a Secretaria de Promoção Social, da qual a Luzia era gestora, né? Na época. E a gente está com esse projeto hoje, né? Já ganhou prêmio, né? Dia 30 de abril a gente vai ser premiado novamente com a Jornada Emancipa. Então, acho que eu nunca tive a oportunidade pública assim, de agradecer você por esse empurrão que você deu na gente. Já aproveitando agradecer e agradecer por você ter topado falar um pouquinho com a gente sobre destinação do imposto de renda. Eu que quero agradecer pelo convite de estar aqui. Fiquei até emocionado com suas palavras, mas, na verdade, quando ouvi vocês falando, falei, essas meninas prometem, né? Então, essa aposta que eu acredito, né, que deve vir ao mundo bem forte, é exatamente isso, é apostar nas pessoas que têm competência, talento, e todo mundo ganha com isso. Eu tenho certeza que todo mundo ganhou, todo mundo aproveitou aí desse conhecimento de vocês, né, de tudo, dessa habilidade que vocês têm e vocês acreditam no mundo melhor, assim como eu. Então, eu que fico agradecida, eu fico até emocionada, e parabéns a vocês. Eu vi pelas redes sociais a questão do prêmio, quero parabenizá-lo, e é mérito mesmo, porque vocês são muito competentes naquilo que fazem. A questão do imposto de renda, acho muito importante essa oportunidade que você está me dando, porque foi adiado, né, agora a declaração, então nós vamos ter um pouco mais de tempo para trabalhar com isso. Um pouco da minha história, Thaís, eu estudava já a questão do FIA, quando eu fui presidente do Conselho da Criança, lá em 96, 97, negócio assim. E já era algo que eu falava, isso aí pode resolver tantos problemas, né? Mas é difícil, né? Por quê? Até estava vendo aí como era a divulgação da declaração de imposto de renda, o leão, né? O leão amedrontava, né? As pessoas tinham muito medo de malha fina, de ficar muito claro a declaração de imposto de renda, né? E hoje mudou demais da conta. Hoje, primeiro porque não tem jeito, é tudo muito transparente, né? Tudo de forma online, não tem jeito, os dados se cruzam, né? Então não tem jeito mesmo de fazer nada que não seja correto. E também o apoio, né, da própria Receita Federal, do delegado da Receita Federal, tanto o local quanto o regional. E quando eu cheguei na secretaria em 2017 como gestora, eu recebi uma ligação do delegado da Receita Federal, falei, pronto, o que será que eu fiz, né? Chegando, fazia pouco tempo, assim, um mês, dois, né? E aí ele falou que era um dos objetivos da Receita Federal a divulgação, para que esse imposto referente ao FII ficasse no município. Aí eu fui ter uma reunião com ele,
E eu falei, olha, eu vou fazer de tudo, só que o problema, quem a gente tem que conquistar são os contadores, porque são eles que manejam todas as declarações e eles vão dizer para os seus clientes se isso é viável ou não. Aí ele falou, mas será? Eu falei, pode ter certeza, porque eu estou nessa luta e contei um pouco da minha história e aí nós começamos a sensibilizar os contadores. Nessa época já aumentou um pouco a retenção aqui, ficou destinado aqui um pouco. Mas depois eu quero falar um pouco desse gráfico, né? Que ele veio aumentando. Mas não foi fácil. Por quê? Porque você tem que divulgar. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. É um momento que a gente pode estar utilizando para isso. Nós temos que divulgar que todas as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda podem destinar os 3%. Hoje já é automático, no próprio programa já dá essa opção. E nós temos aí, em 2019, aumentou também para o fundo do idoso. A lei garante isso também. Então, você pode destinar 3% para o FIA, o Fundo da Criança, da Infância e Adolescente, e o fundo do idoso. Então, você pode dar 3% para um, 3% para outro. Com isso, nós retemos no município 6% dos impostos devidos. Então, a pessoa que faz isso, ela não está pagando a mais, ela não está tendo nenhum prejuízo, ela simplesmente deixa de, ao invés de passar para o governo federal, ela deixa aqui no município. Se todas as pessoas, né, o doutor Michel fez para mim, o doutor Michel é o delegado regional, ele fez para mim os cálculos, né, do quanto a previsão de quanto o município pode reter neste ano de 2020, referente a 2020, né, mas fica aqui em 2021, o valor de 7.777.700, quer dizer, quase 7 milhões, quase 8 milhões, ficar no município para ser utilizado com todos os projetos via conselhos da criança e do adolescente, conselho do idoso. Então, isso possibilita que a pessoa deixe, né, no município esse valor. E aí a gente vai fazendo as contas, quanto que isso pode render de projetos, vocês fazem muitos projetos, quanto que isso pode viabilizar sem onerar os cofres públicos, né? Porque isso é um imposto que fica. E o melhor dessa história é que, como passa pelo conselho, pelos conselhos, os conselhos é que vão fazer análise desses projetos e, a partir dessa análise, vai direcionar quais os projetos estão sendo ali que vão atender a população. Então, por isso é importante fazer o diagnóstico, né, da cidade, para entender onde estão as necessidades e, por aí, os conselhos atuantes gastar esse dinheiro de forma devida. Em 2016, 2017, nós retínhamos aqui 116.800. Em 2017, 2018, foi quando eu comecei a fazer palestra, a falar disso, trazer para o senso comum, olha, isso aqui pode, você não vai cair em malha fina, essa é a palavra mágica, você não vai cair em malha fina, vai né? gastar mais, né? Não vai pagar não vai mais. gastar mais, né? Foi para 199 mil e um pouquinho. Em 2018, isso já subiu para 247 mil. E em 2019, 2020, 366 mil. Aumentou? Aumentou. O gráfico veio até, acho que foi 53% a mais, né? Ótimo. Mas só que isso não é nada perto da potencialidade que nós temos, que é de segurar aqui no município quase 8 milhões de reais. Então, isso é significativo, né? Principalmente, olha, os projetos podem ser voltados à educação, à saúde, à assistência social, envolveu criança e adolescente, envolveu idoso, e a gente sabe o quanto nós precisamos melhorar,
né? Então, é muito importante o nosso papel enquanto cidadão, é a divulgação. E aí, lá na Câmara, um dos primeiros projetos de lei que eu entrei foi isso, foi um projeto de lei para que nós tivéssemos essa divulgação constando no carnê de IPTU, nos carnês de IPTU, nas contas de água, de luz. Então, foi assim, minimamente o que deu para ser feito via lei, né? Não foi sancionado ainda, espero que seja. As outras cidades do município já me procuraram, pediram essa lei, como que é que eles querem fazer lá também. E aí o legal é que você vai trocando com outras pessoas que se empenham com isso. Nós estamos entrando agora com uma resolução de dar um selo para os contabilistas amigos da criança, do adolescente e do idoso, e as empresas amigas da criança, do criança, do adolescente e do idoso. Que é isso? É uma maneira de reconhecê-los, né? Por eles estarem se dedicando a isso. Porque a questão jurídica é melhor ainda, porque é 1%, só que o montante desse valor é muito grande. É bem maior, né, do que o da pessoa física, né? Então, muito maior. Mais dinheiro, né? Então, e aí a ideia é o reconhecimento, né? Esse selo, como tem lá já, tem uma comissão de homenagens, lá já fazem várias homenagens, então nós já apresentamos isso, já foi aprovado, e agora tem os trâmites, né? E a ideia foi que a entrega desse selo, ou um certificado, algo que faça uma referência à sua ação, né? Vai ser no mês de outubro, que é o dia 1º, é o dia do idoso, né? E o dia 12, o dia da criança. Então, vai ser algo assim que a gente possa... eles tinham colocado, nós estávamos dialogando, né? De ser 2 selos, eu falei, não, põe 15, um para cada vereador, porque aí a ideia é essa, engrandecer essa atitude, né? Porque nós fizemos um bom trabalho com pouco dinheiro, né? Quando eu estava lá na secretaria e conseguimos entrar lá no projeto de patrocínio pelo DME, conseguimos com pouco dinheiro fazer um movimento danado. Então, a ideia é essa, que venha dinheiro e consigamos aí fazer um movimento danado, garantindo condições, né? Mínimas para as nossas crianças e adolescentes. Teve uma das palestras que me ajudava muito, além do Dr. Michel, era o Daniel Coelho, e ele dizia assim que ele foi nas escolas públicas para foi convidado para falar sobre essa questão, uma educação fiscal, falar o que é isso, o que são esses impostos, que eu acho que é importante isso também, essa consciência, né, de onde vem, para que para onde vai, né? E ele disse que propositalmente visitou a escola toda, né, com um olhar crítico, né? E ele viu, ele falando, foi até engraçado, porque aí ele falou que tinha vasos sem a tampa, torneira que estava ruim. Eu falei, nossa, ele não viu nada ainda. Então, e aí eu falei, nossa, né? Eu falei, eu acho que você multiplica, porque os problemas são, né, bem maiores. E comecei a contar um pouco dos projetos, das necessidades, e isso é muito legal, porque a gente consegue falar as mesmas coisas por perspectivas diferentes e arrumar caminhos comuns, né? Então, esses caminhos é divulgar para conseguir reter. Acho que uma das coisas mais legais, assim, né, da gente estar batendo nessa tecla, né, deixa o dinheiro no município, né, deixa esse dinheiro, né, incentivar os projetos que estão aqui, é porque acontece um movimento que a gente consegue ver o impacto do projeto, né? Então, você, por exemplo, destinou dinheiro, né, vai para o fundo do idoso, vai para o fundo da infância e da adolescência,
e você consegue acompanhar no seu território, na sua cidade, os projetos e os impactos que esse projeto está gerando. Então, você sabe, né, que aquele dinheiro que você destinou, ele está transformando positivamente a vida da pessoa. Acho que isso é o mais legal, né? Porque o imposto, de alguma maneira, ele fica palpável, né, para as pessoas. Você fala, nossa, olha, o dinheiro que eu destinei, né, para esse fundo está incentivando esse projeto. Olha que legal que é isso. E você consegue acompanhar os projetos, você consegue acompanhar, né, as organizações que estão fazendo o trabalho, né, dentro dos projetos, você consegue acompanhar os conselhos, né, tanto o conselho da infância quanto o conselho dos idosos, e é perto, né, é aqui, é a nossa cidade, é o nosso território, e é aqui que a gente tem que investir, né? Então isso é bem interessante mesmo. E os é muito importante, porque os representantes, né, os conselheiros, estão ali no cotidiano dos problemas, né? Os representantes já estão sabendo tudo o que lida, né? Eu lembro que quando eu saí da secretaria, estavam lá finalizando o processo da elaboração desse diagnóstico. Então, os conselheiros têm acesso, sabem o que é esse diagnóstico. Os conselheiros foram eles que solicitaram, né? Sabe o que é, quais são os problemas, sabe a maneira que precisa para resolver aquele problema. Muitas vezes falta o dinheiro, a maioria das vezes, né? E aí, você tendo esse dinheiro, você consegue administrar, né, esse recurso. E na época, o doutor Michel foi muito claro comigo e incisivo, porque ele queria saber se ele podia confiar em mim mesmo, né? Porque, natural, ele estava chegando, né? Ele falou, quero saber quais projetos tem, né? E aí, aí levei para ele todos os projetos que a gente já tinha e quais as dificuldades que nós tínhamos. E a partir aí, quando ele viu aquilo, eu pedi para até fazer um banner, né? Mostrei ali. E aí, a hora que ele viu, ele postou mesmo. E nessa aposta foi um ganho para todos os lados, né? Porque aí ele ia junto, ele falava, esse auditor fiscal, ele deliberou, falou, vai com ela, o prefeito, na época, ajudou a fazer as palestras. E aí, eu estranhei na Câmara, quando eu apresentei esse projeto de lei, na discussão das comissões, eles não conheciam. Muitos os vereadores que participavam dessa comissão não sabiam disso. Falei, olha, por mais que a gente fale, ainda falta falar, né? Então, essa divulgação é importantíssima para que a gente possa segurar. Eu lembro que nas palestras, muita gente, eu fui em várias empresas também, né? E aí eles falavam assim, mas o meu dinheiro vai entrar no bolo da prefeitura? Né? Aí tinha que falar, não entra no bolo da prefeitura, existe uma conta, é o fundo, né, municipal da criança e o fundo municipal do idoso. Então, esse dinheiro vai para esse fundo, e quem administra esse fundo, quem vai dizer o que vai fazer com esse dinheiro são os conselheiros. E quem administra é o da pasta. E esse dinheiro não pode ser direcionado para outro fim que não esse, porque aí você até responde judicialmente por isso, né? Então, o ordenador de despesa, que no caso é o secretário da promoção social. É importante lembrar disso. Eu, na época, enquanto gestora, não podia nem pensar em gastar dinheiro com outra coisa que não fosse aquilo. Eu apenas assinava e via se os trâmites estavam corretos. Como que é isso, correto? O projeto aprovado, a instituição com a documentação toda, ser inscrita no conselho, ter a documentação toda correta. Então, foi importante todos esses... então tá bom, então eu vou fazer, porque o receio é de colocar na prefeitura, ou de ter um destino que não é aquele, né, que ela deseja. E aí, depois ela teve acesso. Aí nós fizemos um vídeo, até foi a Michelle que fez, com tudo que fez com o dinheiro, todos os projetos que foram apresentados. Além de apresentar, foi feito um videozinho, e aí você presta contas, né, daquilo que fez com o seu dinheiro. O seu dinheiro que você já ia ter que pagar, só que você deixou aqui.
Legal, isso é muito importante, né? Um dos princípios que a gente trabalha aqui, que a gente fala para as organizações, a gente fala para os projetos, é transparência, né? Transparência no modo como vocês estão fazendo e transparência na prestação de contas, né? Porque é um dos retornos que a gente dá para as pessoas, né? Ó, estou investindo meu dinheiro ali, mas eu quero saber, né? Se esse dinheiro foi investido no projeto tal, né? Quais são os impactos que esse dinheiro teve, né? O que vocês conseguiram executar em relação a isso, e a transparência mesmo, né? De acessar a documentação, de ver que está tudo certinho, que a prestação foi aprovada. Então, isso é bem importante mesmo. Sim, muito bom. Eu lembrei aqui, Luzia, eu lembro que você falava lá quando você conheceu a gente, né? Uma das coisas que você falava, assim, você perguntava, falando, vocês ficam falando, né? Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, né? E esse é um dos caminhos, né? Porque a gente falava, nossa, tem dinheiro e tem muito dinheiro, né? Mas a gente precisa acessar essas fontes. E uma das fontes que tem muito dinheiro é a destinação do imposto de renda. E aqui uma coisa muito, muito legal, assim, é que sai dessa esfera da ação, vamos dizer assim, do coletivo para essa ação do indivíduo, né? Porque é o indivíduo que tem que, na hora que ele for fazer a declaração do imposto de renda, né? Ele destinar lá, na hora que ele for falar com o contador dele, ele fala, olha, eu quero que destina, né? Essa ação pessoal do indivíduo para que entre nessa coletividade. Então, acho que a gente fala muito, né? A transformação social, ela acontece, né, pelas pessoas, né? Ela não se dá de outra maneira. E aí esse é um primeiro passo para a gente ver a transformação social acontecendo, né? É conversar com o contador, né? Às vezes o contador fala, não, isso aí é muito difícil, isso aí é, né? Ou não, você vai ter que pagar mais e tal. Não, né? É esclarecer. A gente tem aí, né, a internet que está cheia, né, de vídeo, né, de artigo, de texto, que está falando dessa destinação, é mostrar para o contador, falar, não, olha aqui, né, dá para fazer, dá para... E é esse cutucar, né, esse movimento, se colocar em movimento para que isso aconteça. Então, é uma das coisas legais também que a gente bate a tecla aqui na Guarda-Chuva para que aconteça. Olha, né, destinar o seu imposto depende de você, né, não depende de mais ninguém. É você que tem que ter essa vontade, né, de falar, não, quero destinar. Né, se você mesmo faz, né, como que faz isso? A gente vai até deixar nos comentários, tem um vídeo que a gente achou, que eu vou colocar nos comentários depois aí no Facebook, do passo a passo, né, se é você que faz a sua prestação de conta, a sua declaração de imposto, né, como você faz a destinação do seu imposto de renda, e também se você faz com o contador, para você mostrar para o contador como tem que ser feito. Então, a gente vai deixar no final da prosa aqui nossa, eu já coloco lá para acessar e para conversar, né? Às vezes você não tem um imposto ali devido para fazer destinação, mas você tem um familiar que tem, né? E esse familiar não faz nem ideia disso. Então, sabe aquele dinheiro do imposto? Então, você pode destinar, né? Então, da gente fazer esses micro, né, movimentos, mas que eles têm uma potência enorme, né? Então, conversa com amigo, conversa com pai, mãe, irmão, que pode destinar, porque aí isso vai trazendo movimento, e aí a gente vai ver essa curva, né, da destinação que vem aumentando. Eu lembro na hora que a Michelle tinha mandado para mim, né, sobre esse gráfico do aumento, assim, e eu falei, caramba, né, eu quase caí para trás, assim, de falar, né, olha a quantidade de dinheiro que a gente tem, e como essa curva, né, das pessoas fazendo a destinação está subindo. Será que esse ano a gente vai chegar no 500 mil? Será que ano que vem, né, a gente chega no 1 milhão, no 2 milhões, no 7 milhões? Né? A gente tem que trabalhar para isso, e é uma das coisas que a gente, né, se movimentou a fazer essa live e a conversar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas eu tinha colocado aqui, acho que você acabou passando assim por tudo, né, que eu já tinha esquematizado, mas eu acho que é uma coisa bem legal de como que, por exemplo, fiz a destinação, né, destinei lá 3% para o FIA, 3% para o fundo do idoso, e aí eu quero, né, isso vai para os conselhos vão escolher os projetos. Como é que eu, né, acesso esses projetos para depois eu acompanhar esses projetos? Como é que eu fico sabendo disso? Eu acho que é uma coisa legal da gente trazer aqui também. Você quer saber como acessa os projetos ou como você consegue fazer
projetos com esse dinheiro? Não, como eu como doadora desse dinheiro, destinando esse dinheiro, vai para o fundo, vai para os conselhos, o conselho aprova, e aí eu quero acompanhar esse projeto. Eu destinei 3% Bacana. para o FIA, eu quero saber quais projetos foram aprovados, aonde que eles vão rodar, que local da cidade, como é que eu fico sabendo quais são os projetos, o que eles estão abordando. Bacana, e eu acho que é uma boa discussão, né, que a gente tem que ter com o gestor da promoção social e também com os conselhos, né, com os 2 conselhos. De fazer essa prestação de contas, não uma prestação de contas no intuito de... a questão da transparência mesmo. Olha o que você possibilitou, né? Não é uma prestação de contas a nível de saber se foi gasto bem ou não, mas financeira, né? Mas olha a sua ação, né, nessa destinação, é apenas clicar lá, né? Olha o que possibilitou e apresentar os projetos, que era isso que o Dr. Michel cobrava muito e que nós fazíamos. Nós fizemos o banner, né, com todos eles. Então, a gente punha ilustrava de uma foto, colocava o objetivo, o nome do projeto, o objetivo dele e o valor que foi. Geralmente, quando o conselho faz o chamamento público, faz a questão do edital, ele já coloca os valores que serão dos projetos. Então, assim, 20 mil para cada projeto, 30 mil para cada projeto. Então, os valores vão, às vezes, vai ser sempre igual, né? Porque faz uma divisão lá e aí as pessoas vão se apresentando seu interesse. E aí coloca lá uma foto para ilustrar o nome do projeto, quem executou, né? E o valor disso. Então, acho que isso... E o objetivo também, simplesinho, só para a pessoa saber, nossa, olha, arrumou todas as janelas da instituição tal. Olha, esse aqui conseguiu pegar o AVCB do Corpo de Bombeiro para a sua instituição. Olha, esse aqui mobiliou a UTI neonatal. Olha, então, cada um, né? Olha, esse aqui trouxe equipamentos lá para a ADV, que vão possibilitar o desenvolvimento de leitura. Então, assim, isso é importante, o Dr. Michel sempre falou isso, de divulgar isso de forma bem ilustrativa mesmo, e de uma forma fixa também, né? Então, por exemplo, na própria secretaria e também no próprio conselho, né? Ter lá o banner com tudo isso. Então, o que foi feito? Olha, está aqui, aqui. Isso é muito importante, é a transparência, é a prestação de contas no intuito de incentivar as pessoas, falar, nossa, realmente, esse dinheiro vai para isso. E eu achei muito importante, como você começou a sua fala, da questão da transformação social, né? Nós queremos um mundo melhor, todos nós, né? Então, a gente tem que se ver com isso, a gente tem que se responsabilizar com isso, cada um de nós, né? Muitas vezes a gente atribui ao outro, né? Outrem, próximo ou distante, essa responsabilidade. E isso vai ficar cada vez mais distante, o dia da gente conseguir melhorar o nosso mundo, né? Então, a gente tem que se responsabilizar por isso. Nós temos, nas mínimas atitudes, nas mínimas ações, né? Então, nós vemos que o Poços, o Brasil, Minas, precisa compreender essa linguagem de vocês. Por isso que quando vocês falaram, eu falei, puxa vida, ela está falando tudo, eles estão falando tudo que precisa acontecer. Porque nós temos muitas pessoas que querem melhorar o mundo, né? A gente está visto, mas às vezes seguem caminhos que não são tão técnicos, não atingem o objetivo de verdade. Qual que é? É essa transformação mesmo, a questão dessa possibilitar a autonomia do outro, né? Para que ele consiga escrever sua própria história, não dependa de ninguém para escrever sua história, né?
Muito bacana o que você falou. Legal, acho que a gente vai confluir nas falas e os desejos nossos, né? E a gente aqui na Guarda-Chuva a gente fala isso o tempo todo, né? Não adianta a gente falar de transformação mirando no outro, né? A maioria das formações, acho que todas as formações nossas, elas começam com esse olhar para dentro, né? Elas começam com esse olhar para o próprio indivíduo, né? Porque a transformação que ele quer, o mundo melhor que ele deseja, começa a partir dele, né? Então a gente começa sempre nesse princípio, né? Olha para dentro para você transformar do lado de fora, né? Luzia, tem uma pergunta, eu queria falar, né? Quem tiver perguntas, quiser trazer alguma dúvida aí, né? Se for aqui da nossa alçada, a gente tenta responder. Mas tem uma pergunta aqui que fala sobre a destinação do imposto para a cultura, se isso é possível, se tem como acontecer ou se não, é só para esses dois fundos. Tem para todos os segmentos, sendo para atender criança, adolescente ou idoso, tem. Mas o que é preciso? É preciso que quem queira, né, a questão é vincular ao conselho, fazer como é que fala o nome? Tem que ir no conselho fazer sua inscrição, se inscrever no conselho, né? Então, não é igual da cultura, os projetos da cultura que são de forma... Pelas vezes de incentivo, né? Pelo CPF, não pode. Tem que ser jurídico. Então... Uma dúvida, esse jurídico, ele é jurídico do terceiro setor ou ele pode ser um jurídico do segundo? Do terceiro setor. Terceiro setor. Então, aí ele vai fazer a sua inscrição lá no conselho. Então, nós somos o coletivo cultural tal, desenvolvemos tais ações e a gente nós queremos termos a nossa inscrição no conselho. Daí, criança, idoso, pode ser nos dois também. O conselho vai fazer essa análise e ver documentação. Ele estando inscrito, aí, quando tiver o edital, ele apresenta o edital. O que ele vai fazer? Né? Ele apresenta o projeto para esse edital. Para esse edital. Quando eu estava lá, quem fez essa inscrição foi a Santa Casa. Então, a Santa Casa se inscreveu no conselho e aí depois ela participou do edital com recurso para melhorar o UTI neonatal. Então, é possível, né? O que tem que fazer? Tem que ir no conselho, ver o que é preciso para fazer a inscrição, arrumar essa documentação e se inscrever. Aí já fica apto, né? Aí, quando já tiver, já está pronto para fazer. E uma dúvida também, essas organizações sociais, né, que se inscrevem nos conselhos, elas são do município, não existem organizações que são de outra cidade. Não, do município. Que já atuam aqui, tem atuação que são do município. Legal. Isso é legal também, porque a gente vê que tem uma cadeia, né, de organizações que já estão fazendo, né, e como a gente precisa também conhecer essas organizações e os trabalhos delas. Né? Eu acho muito importante quem fez essa pergunta, porque você vê que desencadeou um monte de coisas, né? Porque nós precisamos que muitas dessas OSCs, ou coletivos, se inscrevam, estejam inscritos no conselho para ser participativo, porque senão vai ficar sempre aquela meia dúzia. E aí não vai dar para gastar esse tanto de dinheiro que nós não conseguimos. Legal, e até puxar uma pauta, né? Porque no meio cultural, né, no cenário cultural, a gente tem algumas associações, são poucas, né, algumas são do segundo setor, que são empresas, né, então empresas culturais, e a grande maioria, né, são ou estão funcionando via MEI ou são informais, né, vamos dizer assim, né? E da possibilidade que a gente tem de articular, né, quais são as pessoas que têm causas comuns que podem, né, voltados aí, vamos pensar para a cultura, né, que podem se organizar, se sistematizar, se formalizar
né, para pleitear esse recurso também junto aos conselhos. Então, a gente vê o trabalho que a cultura tem, né, e o tanto que ela impacta, né, na vida das pessoas. Esse período que a gente está passando da pandemia, se não fosse a cultura, a arte, a cultura, né, eu acho que a gente já estava aí, né, meio... A gente já está, né, um pouco perdido, assim, né, mas a arte e a cultura ajuda a gente a viver melhor, assim, né. Melhorar a saúde mental, né? Sim, né? Então, um chamado aí, né, para quem tiver aí for da cultura, né, e tiver, vamos se organizar, vamos se formalizar, né, e pensar esses novos mecanismos para fomentar aí também essas atividades. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. A Raquel está perguntando se esses mecanismos de destinação do imposto de renda a pagar também são válidos para PJ. Acho que a gente comentou que eles são válidos, né? E nesse caso, os caminhos são os mesmos ou tem algum outro caminho, alguma outra coisa para fazer? Olha, os caminhos são os mesmos. O contador vai saber direitinho como fazer essa destinação. Então, qual o caminho mais seguro? O mais seguro é falar para o contador: olha, eu quero fazer a destinação do imposto para o fundo da criança, do adolescente, para o fundo do idoso. O que muda é aquela porcentagem, né? Então, são 3% da pessoa física e 1% pessoa jurídica. Os dois delegados, né, o regional e o local, também falaram que vão trabalhar pesado nessa divulgação para da pessoa jurídica também, porque eles veem aí um universo bem promissor. Então, o nosso vínculo deve estar bem direcionado aos contadores, né? Então, ao contador, e se o contador apresentar qualquer resistência, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que aí eu coloco em contato com o doutor Michel ou com o doutor Edgar, para fazer as orientações devidas, né? Acalmar e mostrar que é possível. O sindicato dos contabilistas, a gente está nós aproximamos muito deles também, para que ele pudesse disseminar isso com os contadores, né? Da importância disso, de fazer essa divulgação, para que a gente consiga segurar esse recurso aqui no município. Legal, legal. Eu fiquei com uma dúvida, surgiu uma dúvida minha aqui agora, pessoal. Esses quase 8 milhões, 7 milhões, 700 e alguma coisa, eles já são, quando se olha, né, já com a PJ, com a pessoa jurídica, junto ou não? A pessoa jurídica tem mais? Sim, é o que ele colocou. Agora você me deixou em dúvida. Mas é o que ele colocou, são a previsão potencial de doação total. Eu não distribuí isso, não. Deve ser junto aí, então. Deve ser junto. Legal, né? Legal para a gente até ter essa informação, ver se a gente busca ela depois para a gente saber, né? O potencial ele deve ter pego o montante de pessoa física, feito a dedução, e o montante de pessoa jurídica, e somou, porque ele me deu uma soma só. Deve ser. É muito imposto devido. O que quer que eu falo aqui? Pode falar. 129.629.693,22. Nossa. Eu nem sei falar tudo de número aqui, mas acho que é isso mesmo, né? É dinheiro, né? Muito dinheiro. E aí a gente segura que esses 6%, esse montante que dá para nós, isso vai render, viu? Eu falo, né? Aqui a gente toca projeto, né? Às vezes tem projeto que a gente toca com 10, 20, 15 mil reais e a gente consegue fazer tanta coisa, né? Agora imagina com esse montante, a quantidade de coisas que a gente consegue fazer, né? Quantidade de transformação, de impacto que a gente consegue gerar. Então, acho que é uma tecla para a gente bater, para a gente acreditar, para a gente cutucar, né, as pessoas para que isso aconteça. Tem alguém que trouxe aqui, né, a destinação que se torna investimento de impacto, né? É exatamente isso, né? É pensar, olhar a destinação como investimento de impacto. E aí dá para mensurar, né? Dá para ver resultado, dá para ver retorno, dá para ver tudo, né? É muito... Olha, eu vou aproveitar esse momento. Eu me preocupo muito, né? Eu acompanho
toda essa área social há muitos anos, 30 anos, né? E no dia a dia, e eu estou ficando, assim, já há algum tempo muito preocupada com os adolescentes e jovens, muito preocupada. Quais têm sido as expectativas deles, né, de um pertencimento a esse mundo? Quais têm sido as oportunidades deles se reconhecer enquanto um sujeito com esse potencial todo? Nós estamos perdendo os nossos jovens, nós estamos perdendo eles, e a gente precisa sensibilizar todos esses atores que impactam aí com esses projetos, com tudo esse empreendedorismo que vocês vêm trabalhando tanto, com essa transformação. Nós precisamos muito mesmo desse recurso para viabilizar que esses projetos atinjam esse público. E é assim para ontem, né? Porque o que eles estão, nós estamos perdendo, nós estamos perdendo. Então, a gente precisa fazer uma força-tarefa mesmo, vocês que são agentes aí, né, que possibilitam tudo isso. Eu gostaria nossa, que vocês pensassem mesmo nesses adolescentes, por meio da cultura, por meio do esporte, por meio de tanta coisa que pode ser feita, né? Profissionalizante, tanta coisa que pode ser feita para que consiga aproximar deles e fazer essa transformação tão necessária. E já deixa chamado, né? Se você que está assistindo, se você tem um projeto que é voltado, né, para a infância e para a adolescência, você não sabe por onde começar, ou aquele projeto que está engavetado, você não sabe o que fazer, não sabe por onde caminhar, chama a gente, né? Chama a gente, que a gente dá um jeito de tirar esse projeto da gaveta, a gente dá um jeito de auxiliar, de pensar, né? De pensar esse projeto para ser sustentável e para ser executável também, né? Então, a gente aqui na Guarda-Chuva, a gente está à disposição. E eu percebo muito isso, viu, Luzia? Eu sou, né, faço parte de um terreiro, fica lá no bairro São José, né? E é uma comunidade que eu acompanho muito de perto, e a gente, de fato, a gente vê como é que a gente está perdendo a nossa juventude, assim, de lavada que a gente está perdendo, e como é que a gente precisa começar a sistematizar e a propor bons projetos, né? Bons projetos que impactem a vida desses adolescentes, né? Porque senão a gente vai continuar perdendo e perdendo de lavada como a gente está perdendo aí. Então, cada vez mais cedo, né? Sim. Cada vez mais cedo, cada vez mais difícil de ser aproximar deles, né? Então, nós temos tantos talentos aí na cultura, né? No esporte, tantas pessoas talentosas que poderiam estabelecer um vínculo, né? E aí a gente precisa sistematizar isso para que eles não consigam atingir esse objetivo. Nós precisamos nos unir para isso. Com certeza. Tem um comentário da Fran, ela fala assim, como podemos pensar também em grupos estratégicos, como professores. Ela falou que ela fica pensando na mãe dela que está lá na Tércia, né? Imagina conversar com esses grupos que já atuam com impacto social, né? Então, de mobilização, né? A gente acho que pensou de mobilização de indivíduo, mas mobilização de grupos também, né? Colocar essa... E aí tem N coisas que pode ser feito pelos professores, né? A questão da educação fiscal mesmo, para a gente quebrar esse paradigma, né? De que o imposto é ruim, de que eu não gosto de pagar o imposto. Ele tem um objetivo, né? Acho que isso é importante. E o que a gente pode fazer com esse imposto? Como que a gente pode segurar esse imposto aqui, né? Então, e também, na união disso, elas podem também apresentar, né, diagnósticos. O que é possível, o que é necessário, e passar todas essas informações. Procura o conselho. O conselho... aqui o conselho é muito atuante, muito bom. A gente não sabe, mas é possível que todos os conselhos sejam atuantes e sejam bons, porque ele é uma coisa que as pessoas se unem para aquilo, né? O objetivo é esse, né? Eu falo que o papel do conselho é fundamental para todo mundo. Para os gestores, ele nos dá segurança, porque eles fiscalizam, eles, né, orientam, então ele dá segurança para o gestor. E eles
conseguem ali fazer as articulações necessárias para garantia e proteção daquela população. Então, assim, estabelecer um diálogo mais próximo, mais efetivo e com os objetivos claros e transparentes. Você falou também uma palavra-chave, né? Porque as pessoas estão cansadas, né? As pessoas estão cansadas de ser enganadas, de serem passadas para trás. Então, tem que ser tudo muito transparente para que ela saiba o que ela quer, como ela quer chegar, o que ela vai chegar. E aí ele traz... É tão fácil... Eu falo que é tão mais fácil fazer direito, que mentir dá tanto trabalho, é tão mais fácil fazer direito, né? Mas é uma cultura que a gente vai ter que aí também trabalhar para isso, essa questão da transparência. Com certeza. É uma das teclas que a gente bate aqui o tempo todo, né? O tempo todo, todo mundo que passa para guarda-chuva, a gente está falando, olha, né? Precisa ser transparente, né? Precisa ser transparente no que está fazendo, prestar conta sobre o que tá fazendo aí com, né? Nas atividades, né? Tanto das organizações, das iniciativas, enfim. Precisa ter essa transparência nesse processo inteiro aí. Eu não sei se temos mais perguntas, se o pessoal mandou mais perguntas. Rafa, me atualiza aí. Se temos ou não. Sem mais perguntas, eu acho que deu para a gente conversar, né? Eu acho que o objetivo nosso aqui hoje era falar assim, gente, tem essa possibilidade. Para quem não conhece, né, saber que tem essa possibilidade, para quem conhece, falar, nossa, né, eu vou assumir esse compromisso comigo, né, de fazer isso. Então, acho que agradecer, Luzia, mais uma vez, né, por esse momento, por essa prosa, a sua disponibilidade de estar aqui, né, de estar contribuindo. Eu sei que essa é uma bandeira que você pegou, que você levanta, né? Faça chuva, faça sol, você está com essa bandeira. E saiba que você pode contar com a gente aqui, né? Para carregar essa bandeira junto, que é uma bandeira que a gente acredita e que a gente defende. E agradecer você, né? Por essa participação aqui. Se quiser trazer algumas eu que agradeço muito. Eu acho, nós temos que nos unir, né? O mundo precisa ficar melhor. Eu fiz um convite, então, para essas pessoas que são muito importantes, né, da Receita Federal e do sindicato, então, o doutor Michel, o doutor Edgar e o seu Torino Neri, que é o presidente do sindicato. Eles vão na Câmara, vai ser de forma remota. Aí eu vou pedir para a Michele, isso lá tudo é gravado, né? Uhum. E eu pensei, falei até para o doutor Michel, eles vão esclarecer, né? E uma coisa sou eu fazer esse esclarecimento, outra coisa é o delegado da Receita Federal fazer esse esclarecimento, né? Eu acho que isso é um peso, eu falo para ele, é um peso que ele é imensurável, porque as pessoas ficam desconfiadas mesmo, né? Vai pagar imposto, o que é isso, né? É natural. Então, eu vou pedir para a Michele recortar a fala deles, e eu acho que a gente tem que divulgar isso, que esclarece, né? E aí as pessoas se sentem mais confiantes para fazer isso na hora de fazer o seu imposto de renda, porque aí a gente tem que amarrar as duas pontas, né, Thaís? Essa de fazer a destinação, de ter essa segurança, essa certeza e o dinheiro vir, e a outra ponta é fomentar isso, que as pessoas se vinculem, façam inscrição nos conselhos e apresentem projetos bacanas que atendam esse público. Então, tanto os adolescentes, que nós já falamos um pouco, e também os idosos, que nós precisamos cuidar para garantir a eles melhor qualidade de vida, com centro-dia para idosos, que eles possam ficar desenvolvendo, né, todos os aspectos, né, biopsicossocial, porque ali ele vai ter uma melhor qualidade de vida, sem romper o vínculo com a família. Então, ele passa o dia, toma medicação, se alimenta, né, e vai para casa curtindo ali esse momento com a família. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa, não tem dinheiro, é tão difícil. Então, o dinheiro tem aí. Então, basta a gente conseguir fazer isso. E isso é todo ano, hein?
Todo ano. E se cada vez todo mundo desenvolver, ficar mais rico, mais dinheiro vem. Então, assim, é a prosperidade mesmo para todo mundo, né? É uma fonte. Quanto mais vai, mais vem, né? Mais vem. Tá bom? Eu agradeço muito essa oportunidade, tenho imenso carinho por vocês, sei da competência de vocês, da seriedade de vocês, sei que vocês estão sendo multiplicadores aí, muitas pessoas, né? Então, continue aí nessas orientações para que as pessoas possam, importante, para que as pessoas possam aí se regulamentar, né? Já ver, vamos nos unir, então, 10 pessoas vão fazer parte desse, tem um CNPJ, tem isso, vai, procura o conselho, faça a inscrição, já deixa essa parte pronta, porque a hora que sair o edital, é só se inscrever. Colocar o projeto lá. Tem uma última pergunta aqui, Luzia. O Toninho está aí acompanhando a gente, ele perguntou se a Associação de Catadores pode pleitear também, né, esse recurso junto ao Conselho. Se for para desenvolver projetos com as crianças e adolescentes ou com os idosos, né? Aí sim. Então, se a associação for fazer, por exemplo, se ela for fazer um curso, desenvolver um curso com os adolescentes na questão de meio ambiente, na questão de material reciclável, ela pode também fazer, porque ela vai desenvolver com público-alvo assim, assim, assado. Então, a proposta ela é segmentada nos interesses de cada um. Então, ela pode transformar isso em curso. Ela não pode, no caso, fazer um projeto para levar recursos para a associação. Uhum. Né? Mas se ela levar um projeto para capacitar, desenvolver um curso profissionalizante com jovens, isso ela pode fazer. Aí vocês vão poder orientar direitinho como seguir nesse objetivo, né? Legal, legal. Obrigada, Luzia, pelo esclarecimento. Bom, gente, agradecer a todo mundo que tá assistindo, que acompanhou. A gente vai subir essa live no nosso canal no YouTube, então vai ficar gravado lá. Se tudo der certo, não tiver nenhum problema técnico aqui, a gente vai conseguir subir essa live, ela vai ficar gravada lá. E aí a gente já vou deixar combinado aqui com a Luzia, né? Que quando esses vídeos estiverem no jeito, né, é procurador? Não é procurador, é? Ele é delegado. Delegado, né? Quando tiver, manda para a gente que a gente vai replicar aqui nas nossas redes sociais, né? Porque agora a gente ganhou um respiro, né? A gente tem até dia 31 de maio, né? Para fazer essa destinação consciente, né? Para a transformação social, né? Igual a Luzia, ela carrega essa bandeira, a gente está pegando a bandeira junto com ela e chamando todo mundo para pegar essa bandeira e levantar junto, carregar, porque eu acho que a gente tem um potencial enorme em Poços e a gente tem, né, esse dever de trazer essa conscientização para as pessoas da importância disso. Luzia, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Em breve a gente possa conversar, possa trocar e compartilhar aqui os nossos saberes, os nossos conhecimentos e as nossas bandeiras com vocês. Vou deixar aqui, a Rafa me lembrou também, né? Eu sou péssima nesses finalmente, né? Acompanhar a Guarda-Chuva nas redes sociais. Então, no Facebook, @aguarda-chuva, no Instagram, @aguarda-chuva, no nosso site lá também, né? www.aguardachuva.com.br, né? A gente tem uma newsletter que a gente manda também, tem curso novo, então quem quiser conhecer os cursos, né, da Guarda-Chuva, o curso Eu Empreendedor começa dia 29 de abril, no finalzinho do mês a gente começa um curso novo, as inscrições estão abertas, né, para quem quiser saber mais, vai lá no site, corre lá. E eu sei que a Luzia também tem as redes sociais aí, que ela está trabalhando toda a questão do mandato dela, que ela está como vereadora, né, nessa gestão. Se quiser deixar as redes sociais aí também, Luzia, para o pessoal acompanhar teu trabalho, saber o que está rolando, o que está acontecendo, é importante. A minha assessora passa depois, que é ela que cuida para mim. Mas é a Luzia.
Eu nunca consegui olhar lá. Inclusive, ela deve estar acompanhando, se ela te fez o print, porque eu sempre esqueço de fazer o print da tela para se mandar para ela, para mim. Mas estou aí, a Luzia Teixeira Martins, Pocos de Caldas, né? Estou aí nessa... E fui... fui aí, atrevi por esse caminho, porque eu acredito que eu acho que nada acontece à toa, por um acaso, né? E sou a mesma Luzia, os propósitos são os mesmos, né? Só que nós conseguimos avançar, ampliar mais os debates, as discussões e favorecer, né, essa mudança. Então, eu queria pedir para você fazer o print da tela para mandar para a Michelle, para mim. Passa aqui. Espera aí. Todo mundo sorrindo? Tá feito. Luzia, obrigado. Todo mundo que Obrigada mesmo, viu? E a gente vai se encontrando aqui nas nossas redes aí para a gente Qualquer coisa é só chamar, tá? Muito obrigada, Luzia. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.